dia a todos. Alegria estar presente aqui. Muito obrigado aí pelo convite de estarmos mais uma vez aqui presentes, e agora aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E quero também, nesse momento, parabenizar você pela iniciativa do encontro com os presidentes dos conselhos fiscais do Sebrae Nacional. A última vez que essa iniciativa foi consolidada foi no ano 2014, portanto faz 5 anos. Isso demonstra o quanto oportuno é haver uma sintonia com todos os membros dos conselhos fiscais, acima de tudo os presidentes dos respectivos centrais do EFS, dos conselhos fiscais. Afinal de contas, existe um turnover razoavelmente significativo, aliás, dentro desse tocante. Também, no momento, inclusive, vamos fazer a apresentação lá oportunamente, com relação a toda a formação de novos conselheiros. Enfim, muito importante a gente ter cada vez mais essa mesma representatividade do ponto de vista da competência dos conselheiros do Sebrae Nacional, do Conselho Fiscal do Sebrae Nacional, espelhado também para os Sebrais do EFS. Alegria também estar aqui com você, e leva ao nosso presidente Taros a palavra de pronto restabelecimento, né, para que ele se recupere o quanto antes e possa voltar. A gente tem a alegria de ter o nosso convite novamente. Bom, a gente vai fazer, presidente Sérgio, com a sua autorização, meio que um jogral. Os temas que surgirem, a gente vai colocando para um, colocando para o outro, para a gente ter o máximo envolvimento e máximo de participação. Dizer que a gente está com o nosso Augusto Montella aqui, o Guto, é o chefe de gabinete do presidente Méres, que também vai trazer aí os esclarecimentos com todas as pautas que forem necessárias. Então, eu vou passar nesse contexto para o Marcelo, pedir para o Marcelo falar sobre essa questão exatamente. A gente fez algumas reuniões prévias e vou pedir que ele esclareça o encaminhamento com relação ao aspecto específico, Marcelo, com relação ao cálculo atuarial. Depois a gente retoma o assunto com a sua permissão. Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. E aí, presidente, nós vamos fazer esse ajuste aí com relação ao cronograma, para que a gente possa ter até a segunda-feira, dia 18 de novembro, e aí o presidente Sérgio, juntamente com esse conselho, nos diz se é uma data que atende às necessidades desse conselho. Se não for, também a gente readequa, mas a ideia inicial seria a gente ter até o dia 18 de novembro, a gente estar com esse trabalho 100% concluído, para colocar à disposição de todos, para que na última reunião do Conselho Fiscal do ano a gente pudesse ter uma avaliação conclusiva sobre essa temática. Presidente, fico muito grato pela compreensão, tanto da sua pessoa e da presidência desse conselho, assim como todos os conselheiros. Eu quero aproveitar o gancho para poder dividir aqui com esse conselho, que, pegando aqui o mote, presidente Sérgio, da economicidade que você mencionou no início, a nossa relação era sempre de modo muito simples, sincera e interessada. Nós sempre, e essa é a determinação, e não poderia ser diferente do presidente Carlos Méres, do diretor Bruno, estamos todos nós absolutamente alinhados nesse contexto, a gente estamos cada vez mais próximos deste conselho, para que a gente possa dar o encaminhamento do ponto de vista da direção executiva dos nossos determinados por este conselho, sempre para preservar, conforme obviamente o presidente Sérgio falou, os melhores aspectos da administração pública e também da instituição, obviamente preservando o Sebrae. Dentro desse contexto, voltando à palavra da economicidade que o presidente falou no início, a gente vai sempre tentar utilizar, e aí o Marcelo foi feliz quando ele explicou isso, eu sempre cobro para o pessoal, a coisa mais simples que a gente tem são um caminho de dizer, faz isso, faz aquilo outro, que já está na cultura da organização. Mas vamos sempre colocar o seguinte, vamos colocar quais são as opções que nós temos. Dentro dessas opções, quais são as melhores, e aí a gente vê o aspecto mais econômico da situação. O Sebrae efetivamente existe muita gordura, a gente tem que aperfeiçoar essa cultura, e tem que diminuir, tem que enxugar a máquina. Ainda ontem eu estava de manhã na reunião do Ministério da Economia, e inclusive o pessoal se vira para mim, Evandro, e diz assim, doutor Eduardo, a gente aqui agora está utilizando o estoque de café que a gente tem, porque ninguém vai comprar mais café, porque agora foi cortado o cafezinho. Então, o Sebrae, às vezes a gente vive num ambiente que a gente, às vezes, não percebe o que está acontecendo aí fora. Então, realmente, a coisa está apertando aí fora. Então, o Ministério da Economia não vai ter mais cafezinho. É fato. Eu estava lá ontem. Certo? Então, é a realidade. Essa é a realidade que efetivamente está acontecendo no Brasil. E dentro desse contexto, o Marcelo mencionou, a gente consegue cair com um pouco mais de tempo. Por isso que eu estou pedindo essa paciência desse conselho, especialmente da sua pessoa,
a gente sempre vai caminhar juntos, a gente sempre vai atender. A gente só às vezes precisa buscar essa maneira. Essa iniciativa do Compliance que o Evandro muito bem pontua, e é da mais alta relevância, depois de uma reunião que o Guto e eu tivemos com todo o pessoal, a gente atendeu todo esse contexto, né, Evandro? Mas diminuindo de 1.700.000, que era o orçamento inicial, para R$600.000. Então nós conseguimos cair 1.100.000, um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de zelo, atendendo os prazos e tudo, buscando formas criativas, cair de 1.700 para 600. Então esse vai ser sempre o mote do nosso zelo, do nosso cuidado, que eu tenho certeza absoluta que vai ao encontro, obviamente, desse conselho, que é a expressão maior desse zelo e desse cuidado. Muito obrigado, presidente. Conselheiro Walter, muito grato pela sugestão. Nós temos a ciência da iniciativa, nós estudamos essa possibilidade. Quando a gente replica ela para o sistema inteiro, fica um volume bastante significativo do ponto de vista nacional. Então, ao invés de contratar uma consultoria, esse é um caminho que está na cultura da organização. Eu acho importante o conselheiro estar falando disso, falando com todo o zelo. Eu tenho um pouco de preocupação, e falo com todo o coração, essa frase sempre: vamos contratar uma consultoria. Porque sempre é um caminho que a gente vai nele, ele às vezes para a organização não é o melhor do ponto de vista da economicidade. Então, sempre resguardando a orientação maior desse conselho, a gente vai tentar buscar iniciativas que possam trazer alternativas para essa solução, e esse foi o caminho, e ela traz, do ponto de vista dos valores, significativa redução. Mas muito obrigado pela iniciativa, e sem dúvida alguma, São Paulo já está com esse assunto equacionado. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Então vamos continuar aqui com o nosso jogral. E primeiro passar a palavra para a área jurídica, o Fabrício e a Larissa, por gentileza. Presidente, dizer que, primeiro, eu tenho um pensamento semelhante ao seu, no tocante a buscar todas as possibilidades que o SEBRAE tenha de poder, obviamente, se fortalecer do ponto de vista financeiro e econômico, para poder prestar o serviço que ele se pressupõe a fazê-lo para o seu público-alvo. 15,5 milhões de MEIs, de pequenos empresários nesse Brasil inteiro. Dentro desse contexto, eu entendo, e aí, naquele contexto, conselheiro Walter, que eu expressei anteriormente, o que eu não vejo não significa que não existe. Eu quero deixar isso muito claro. Obviamente que a minha ignorância pode ser bastante concentrada numa determinada área e eu não consigo enxergar. Isso não significa que não exista, apenas que eu não consigo ver. Mas eu não consigo ver o que é que agrega de modo tão diferenciado para o SEBRAE a gente ter que buscar, como algumas unidades, respeitando totalmente a autonomia, fizeram, por meio de contratar um escritório de advocacia à parte, entendeu, meu caro Evandro? Para poder ajuizar a ação, se nós podemos fazer por meio dos departamentos jurídicos, né, respectivos, mas respeito completamente, 100%, obviamente, quem toma esse caminhamento. E respondendo então a sua pergunta de modo claro, tenho o mesmo sentimento, a mesma percepção sua, acredito que devamos seguir esse caminho, e fica aqui, tanto eu como o Guto, viu, Guto? Ficamos nós aqui compromissados de levar ao presidente, é um assunto, tantos assuntos que a gente tem para cuidar, né, mas é um assunto que a gente fica aqui no nosso compromisso de levar ao presidente e levar a posição desse conselho, certo? Representada aqui pela sua pessoa, expressada a posição desse conselho pela sua pessoa, para que a gente possa, inclusive, trazer uma posição. Eu acho bom, Renato, né? Acredito que todos já conhecem a nossa chefe de gabinete no âmbito da DAF, quem não conhece também está conhecendo agora. A gente ficar também com esse compromisso aí, é bom demais a gente assumir compromissos, né, e colocar datas, né, para a gente ir cobrando da gente mesmo. Então já temos o dia 18 de novembro, e aí a gente trazer na próxima reunião do Conselho, e aí você fica responsável, Renato, dentro da gente, trazer uma posição sobre esse assunto, né? Acho bom que aí a gente vai caminhando. Agora, me permita só perguntar, eu não entendi, me pareceu que em algum momento também você falou, além da imunidade tributária, você falou de compensação previdenciária. Então, por favor, me elucide, por gentileza. Meu presidente, eu quero também subscrever as suas palavras, assino embaixo também, e
teria tantas coisas para falar sobre esse assunto, que é um assunto que permeia tantas coisas que envolvem a gente, né? Mas eu anotei aqui alguns tópicos que vocês falam aqui, então, repito, subscrevo a separação da pessoa do conselheiro, acho que o Heraldo também foi muito feliz e toca muito no nível de consciência nosso de país, né? É uma briga, né? É uma luta que a gente trava diariamente, tanto internamente, nós com a gente, cada um de nós, internamente, mas também do ponto de vista institucional, né? Porque ao fazer isso não é bom para o país, né? Então, quer dizer, como é que a gente se posiciona, né, nesse tocante, né? Então, não é fácil, porque se todo mundo for nesse nosso caminho, quem perde é a nação, né? Quem perde é o país como um todo, né? Então, fica aí a reflexão, e é importante a gente ter essa reflexão de fato, né? Considere, você falou que tinha o objetivo de sensibilizar, considere, certo? Eu não posso falar nesse momento em nome do presidente, nem em nome do diretor técnico, tá certo? Porque as decisões são conjuntas. Obviamente, nós temos um líder maior, que é o nosso presidente, Carlos Melles, e eu e o Bruno somos diretores, mas nós temos um presidente, isso é bom ficar muito claro, né? Então a decisão maior vai ser sempre do presidente Melles, mas a gente sempre tende a tratar em colegiado, ok? E essa orientação é a orientação do presidente Melles, mas ele é o presidente. Então, estou colocando isso para dizer o seguinte: considero o diretor de administração e finanças sensibilizado, certo? Penso semelhante ao que foi expressado por esse conselho, mas fiz questão de ressaltar a ponderação que o Heraldo fez, porque eu acho importante esse nível de consciência nosso. Você também expressou, por isso que eu falei que me perdoe ser um pouco longo, mas você expressou aqui também a questão do entendimento jurídico, e é uma luta que a gente tem. Nós fizemos, para a ciência desse conselho, 4 plenárias no âmbito das DAFs, com todos os diretores do Brasil inteiro. E, ao longo dessas 4 plenárias, houve 69 reuniões temáticas, onde nós decidimos 22 deliberações definidas pelo conjunto dos 81 diretores superintendentes, diretores técnicos, diretores de administração e finanças das 27 unidades da federação. Essas 22 deliberações, elas foram construídas, conforme eu falei, em conjunto por essa coletividade, e elas dão um rumo de uma série de assuntos que estão apertando o nosso sapato, que estão contemplados no nosso PPA. Estou falando isso para dizer que esse assunto específico, desse entendimento jurídico, que o presidente Sérgio muito bem mencionou, é uma das coisas que também me aflige, porque eu entendo, e o presidente Melles, o Evandro também é testemunha disso, sempre fala, né, Evandro, do Sebrae em rede. E como é que você tem um Sebrae em rede quando você tem um determinado UF que tem um entendimento com relação ao mesmo assunto diferente de um outro Sebrae UF com relação àquele mesmo assunto? Obviamente, e aí eu posso estar errado, mas a minha visão é óbvia nesse tocante, salvando, obviamente, sempre a possibilidade de eu estar equivocado, para mim é óbvio que fragiliza o sistema, é óbvio que fragiliza o Sebrae como um todo, é óbvio, no meu entendimento, né? Você vai ter no arcabouço jurídico, você vai ter na doutrina, na jurisprudência, na legislação, você vai obter ali a base, o fundamento para defender a tese que você entender que seja mais oportuna, né, para defender os interesses da instituição que a gente está à frente. Mas fazer isso de modo separado, um Sebrae de um jeito, outro do outro, obviamente que não é positivo para a gente. Bom, vamos caminhar então nesse sentido de ficar com essa data. Abraçamos, agradecemos a recomendação desse conselho. Fica esse deadline para a gente trazer na próxima reunião. No momento que a gente faz o ajuizamento da ação, obviamente ficam congelados os 5 anos, se eu estiver errado, a Larissa e o Fabrício me corrigem, certo? Mas aí a gente já fica resguardado disso, não temos mais a questão do prazo dos 5 anos. E eu acho que é isso. O conselheiro Walter muito bem falou, eu anotei aqui textualmente, abre aspas, otimizar oportunidades de receita, fecha aspas. Agradeço muito a frase, é importante. Walter, nós temos dentro dessas 22 deliberações, uma delas é de definir uma política nacional de captação de recursos para o sistema Sebrae, inclusive criando, tá certo, uma nova lógica dentro desse contexto. Nós temos essa necessidade, nós estamos caminhando nesse sentido e abraçamos completamente essa
essa sua frase. Nós queremos sim otimizar, muito mais do que cortar os recursos, vamos fazer, estamos fazendo, mas também abrir essa oportunidade para novas receitas. E dentro desse contexto, quando eu falo a questão, do presidente Sérgio, da gente poder ter as iniciativas dentro do que for possível e razoável, feitas pelo próprio sistema SEBRAE, é para o SEBRAE se apoderar de uma inteligência própria dele, que às vezes ele terceiriza no meu, de novo, humilde entender, salvando, obviamente, a vontade de estar equivocado, de modo exagerado. Então, como é que pode? Eu chego lá no da DAF e peço algumas informações e a resposta que eu tenho, diretor, a gente não tem, eu tenho que pedir uma empresa, que é ela que tem uma informação do SEBRAE. Dizer que a informação do SEBRAE, o SEBRAE não tem mais uma empresa, é porque o senhor está pedindo de 2 anos, ou de 3 anos, ou de 5 anos para trás, nós não temos, nós temos que pedir uma empresa. Eu acho razoável. Me perdoem, respeito qualquer pessoa que pense diferente, sempre. Não acho razoável. O SEBRAE tem que ter a sua inteligência própria. Meu humilde entender. E encerro dizendo o seguinte, do ponto de vista dessa dicotomia entre a política e a gente buscar o que é de direito da instituição, ou presumidamente é de direito, eu acho que até do ponto de vista de qualquer negociação futura, do ponto de vista negocial, eu acho que é uma iniciativa importante e estratégica, porque a gente vai ter mais condição, né, de mostrar outras vertentes do SEBRAE, tá certo? E eu entendo que é positivo, dentro dessa vertente também, a gente caminhar conforme a deliberação desse Conselho Fiscal. Então, muito grato mais uma vez pela oportunidade. Aí, Cláudio, você pode compensar contando uma de advogado. Entendeu? Tem vários, o repertório, eu tenho certeza que a Larissa e o Fabrício vão achar o máximo. E aí, Domingos, só quando a gente viu isso aí, depois eu pensei, esqueci de falar, ficou na minha cabeça. Foi um equívoco meu. Porque aí o previsto, para elucidar para esse conselho, ele é a variação do previsto no orçamento, correto? O orçamento pois é. Previsto equivalente à arrecadação do ano anterior. Pois é, eu sugiro só a gente colocar na próxima vez uma outra coluna ali, tá certo? Só demonstrando a variação com relação ao ano anterior. Porque também a gente sempre tem na cabeça a variação da inflação e tal, só para a gente ver o que cresceu com relação ao ano anterior. Tá certo. Certo? Respectivo, obviamente, mês, no caso aí, no total. Okay? A gente tinha até essa apresentação. É só acrescentar mais uma linha. Não, já tem. Uma coluna, aliás. Domingos? Sim. Parênteses, por gentileza. Só que esse item, quando eu cheguei lá no SEBRAE, aí sempre falava de CSO de 65%, né? Isso. E aí eu pedi que a gente passasse doravante, acho que eu não tinha nem dividido isso com você, Evandro, mas obviamente o Domingos deve ter comentado, que a gente passasse a tratar no SEBRAE Nacional os 45 separados dos 20. Porque são duas coisas distintas. Então, vai dizer, CSO 65%. Não é. CSO não é de 65%. A CSO é 45%. Lei. Então, nós estamos chamando a CSN no atacado os outros 20%. Por quê? Porque é uma deliberação do CDN. Do mesmo jeito que o CDN deliberou 20, ele pode deliberar amanhã 30, ou pode deliberar amanhã 5, ou pode deliberar 0. Então não é uma coisa mandatória por força de lei. É uma definição do Conselho do CDN, do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE. Então eu fiz questão da gente separar, para a gente parar um pouco assim daquele automaticismo, que tá no automático, não, peraí, não é bem assim. E aí nós temos a outra CSN, que a gente chama de a CSN aí agora, não mais no atacado, mas no varejo, que ela é a CSN dos programas nacionais, que são ações em específico. E aí, para a ciência desse conselho, eu dei uma olhada nos números pretéritos, e em torno da receita do SEBRAE, isso se aplica para o ano de 2018, mas nos anos anteriores também não é muito discrepante. Em geral, o número batidão é esse, 81% de toda a receita que o SEBRAE Nacional tem ao longo do ano é repassado para o SEBRAE do UFS de diferentes maneiras. Ali tem 85%, mas é uma representatividade desse semestre agora. Quando a gente olha para os anos atrás, o SEBRAE Nacional fica em torno de 19% de tudo que é arrecadado e 81% é repassado para o SEBRAE do UFS. Isso é bom, na sexta-feira agora, depois de amanhã, quando a gente retornar, a gente vai ter uma reunião gerencial, porque a gente tem pedido isso não só no âmbito das gerências, mas também no âmbito das iniciativas que estão sendo propostas nos grupos de trabalho. Essas 22 deliberações, a gente quer dar concretude a todas elas,
não só do ponto de vista de resultado, mas também de economicidade para a organização. Então, todas elas, a orientação que para todos os grupos, vocês, por favor, levantem tudo para a gente dizer, o gasto sem isso era tanto, seria de tanto, e agora vai passar a ser tanto por conta dessa iniciativa. Exatamente. Ok? Obrigado. O entesouramento, né, é uma coisa que existe esse olhar sempre, vamos dizer assim, crítico com relação a essa iniciativa. E aí você me corrige se eu estiver errado, mas o percentual máximo que a gente pode ter é 10%, né, com relação ao exercício. Não, mas eu digo... É 10%. A lei. Pois é. Pois é. E aí o Guto tem coordenado essa iniciativa, que é do contrato de resultados, do nosso acordo, aliás, de resultados, né? Então, conforme o Domingos falou, ele está embutido nessa iniciativa da gente poder demonstrar que efetivamente nós estamos numa política austera, né? Para poder gerar mais iniciativas também em consonância com o Ministério da Economia e com o governo federal. É importante a gente estar alinhado com essa estratégia maior do país. E o próprio PDI, que ontem nós tivemos a alegria de receber, estava aqui para as comunicações da Direx, mas já que a gente está tocando nesse assunto, o próprio PDI, ele vai gerar uma economicidade da nossa folha de pagamento, que vai ser pago todo o investimento que o Sebrae teve em apenas 16 meses. Né? 16 meses. O payback é 16 meses. Certo? Pronto, e nesse tocante, para poder dividir também essa informação com esse conselho, a nossa ideia para o ano que vem é que a gente possa ter sempre baseado esse encaminhamento das ações na meritocracia. Okay? Nos melhores resultados, nos melhores desempenhos, nas ações mais meritórias. Então esse é o nosso objetivo. E como o conselheiro Fernandes demonstrou interesse pela questão do payback, Fernando, eu esqueci de também comentar que a redução da folha de pagamento com o nosso PDI será de 12%. Então, a redução de 12%. Exatamente, a redução será de 12%, com um investimento inicial de 24 milhões de reais e que serão pagos em 16 meses. Muito obrigado. Vai ter reposição? Quer dizer, um PDI ele traz uma reposição de prazos ou vai ser reposição? Não, isso aí é uma coisa que a gente vai analisando conforme a gente for caminhando, mas nesse primeiro momento o que a gente quer é poder prover o Sebrae de cabeças cada vez que possam ser experts em respectivas áreas para que a gente possa ainda mais aumentar o nível do nosso quadro, que já é excelente, mas obviamente a gente tem sempre que melhorar, como todos nós temos, né, do ponto de vista pessoal, né, mas não há nenhuma decisão ainda com relação a isso. Isso aí vai ser avaliado também juntamente com o presidente Médios, a orientação também do presidente Tados, nesse tocante, ok? Muito obrigado. Não. O fato de ter suas reservas, né? Eu entendo que seja uma forte, a instituição também tem suas reservas. Obviamente que tem essa vulnerabilidade, esse olhar, mas a instituição, no meu entender, as reservas que ela tem são fortes para que ela possa se programar para o porvir que a gente não sabe qual é. Né? Então também tem essa outra vertente, quero só dizer que não existe apenas um lado nas análises, só isso. Eu não sei o que foi que você fez com o Domingos no início, falou que ele ficou meio atordoado, ficou meio assim, parece que ele está esquecendo alguns outros procedimentos, mas eu vou lembrar ele na sequência, fique tranquilo, obrigado. Good. Não? Nada? Bom, presidente, Só, então, de modo muito sintético, né? A gente está já com uma avançada hora, mas eu quero só dizer que o Geraldo esqueceu 8 meses. E não pode deixar 8 meses de lado, porque como nós na diretoria nova, a gente está só 131 dias, se a gente deixar 8 meses de lado, é como se a gente nunca nem tivesse assistido ainda. Então ele entrou no Sebrae no dia 19 de dezembro de 1977, portanto 41,8 anos à frente, tocando no Sebrae. Ele é o servidor do Sebrae, o colaborador do Sebrae, que está saindo entre os 55 que mais tempo está no Sebrae. Então nós temos desde o Geraldo 41,8, não é 0,8 que o ano são 12 meses, 41 anos e 8 meses, até o Zé Cláudio que tem 10 anos e 2 meses, que o piso era exatamente 10 anos. Então eles dois representam as duas pontas desses 55 colaboradores e o que a gente expressa aqui na presença desse conselho, o agradecimento ao legado que eles deixam, cada um a seu modo, ao seu tempo, a sua intensidade dentro da instituição. Muito obrigado, Geraldo. E dizer, de modo muito também sintético, que amanhã a gente vai cumprir uma agenda aqui, a gente vai visitar o
Centro de Biotecnologia da Amazônia, né, que também está no âmbito da Secretaria a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, que é ligar também aqui à SUFRAMA. Vamos nos reunir com todos os colaboradores do SEBRAE do Amazonas, que é uma corrida que a gente está fazendo no Brasil inteiro, visitando todos os SEBRAE, escutando todos os colaboradores do SEBRAE de modo direto, escutando essas pessoas, que é muito fundamental para a gente. Vamos também na Assembleia Legislativa fazer parte e discutir lá um evento, uma conversa com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa aqui no Amazonas. Enfim, vamos cumprir umas outras agendas e hoje à tarde teremos a alegria de continuar juntos com vocês nesse encontro que tanto o Evandro, como o chefe de gabinete do CDN, como nosso presidente Sérgio, vocês todos lideraram e comandaram, como eu já falei no início, muito oportuno, e parabenizo a vocês pela iniciativa, uma alegria sempre poder estar aqui nesse conselho. Ficamos gratos pela atenção e pelo fato, obviamente, de terem aprovado as nossas contas no primeiro semestre desse ano, né, nesse primeiro momento, depois submetida, obviamente, ao CDN, e agradecer pessoalmente a você, meu caro presidente Sérgio. Sérgio, você é um cara que dia a dia a gente tem a oportunidade e a alegria de passar admirando mais pelo seu posicionamento, pela sua postura. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos vocês.